Olá, meus colegas. Mais uma vez, hoje aqui nós estamos no Let's Talk com o professor Sérgio Braga. E hoje nós vamos falar, né, professor, de um tema que eu particularmente gosto muito, converso muito com o professor Sérgio quando eu tenho oportunidade, que é empreendedorismo na área do direito, empreendedorismo jurídico. Então, você aí que é advogado, advogada, bacharel, está um pouco perdido para que carreira seguir, o que fazer, nós vamos aqui conversar com você, dar dicas de como você empreender no direito. Porque, afinal de contas, você tem uma área de direito que você pode empreender, né, professor? Isso mesmo, professor Lucilo. O empreendedorismo jurídico, eu acho que ele é um grande diferencial. Acho que todos nós, e a nossa carreira jurídica, ela é muito tradicional e hoje o mundo é muito dinâmico, né? Então, quanto mais rápido o futuro profissional do direito perceber que ele pode se apropriar de conhecimentos de outras áreas, administração, recursos humanos, Contabilidade, informática, estamos aí com a inteligência artificial, exatamente. Ele vai sair na frente, né? Concordo, professor, concordo. E eu acho que uma das grandes diferenças hoje do profissional é aquele que consegue olhar a sua volta e não olhar só o processo, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa que é extremamente importante, professor, e aí o senhor pode falar mais para nós, sobre habilidades que não são ensinadas dentro da faculdade de Direito. É claro que a gente sabe que tem professores que eles tentam, de alguma forma, ali, desenvolver habilidades que o profissional de direito ele precisa ter minimamente para poder ter sucesso, como, por exemplo, oratória, persuasão, postura, uma boa escrita. Dá umas dicas aí para o profissional, então, que ele é o empreendedor, para como que ele pode desenvolver essas habilidades. Primeiro de tudo é que esse profissional busque estar atento para aquelas deficiências que ele tem. Boa. Porque o que ele já tem de qualidade, então, poxa, eu já peticiono muito bem, eu tenho um repertório jurídico muito bom. Esse é o mínimo, isso é o básico, né? Então, para que você seja um bom profissional do direito, você tem que conhecer a sua profissão. Mas a partir daí, então, hoje nós temos os hard skills e os soft skills. O que vai diferenciar entre uma pessoa e outra, uma promoção, um crescimento profissional, são os soft skills. Os hard skills são o conhecimento duro, né? Hard skill que você tem da sua profissão. Então, o quanto que você estudou, quais são as especializações que você fez dentro da sua área de conhecimento. Os soft skills são aqueles conhecimentos que, às vezes, nem sempre são inatos. Então, trabalho em equipe, ser uma pessoa que está constantemente buscando novos horizontes, sendo parceiro, sendo uma pessoa interessada pelo que é diferente. Liderança. Sabendo trabalhar com a diferença. Boa, é verdade. Acho que hoje nós estamos... A diversidade. A diversidade, diferença. Acho que ter um olhar muito maior para isso. Aí você consegue aproveitar um pouquinho de cada um, né? Que o diferente ajuda. Exatamente. O diferente complementa. É o diferencial. Sim. E, professor, quando a gente fala desses soft skills, né, que você falou aí, dá uma dica como e onde esse profissional... Porque você já deu uma dica importante aí, que é ele ser sincero consigo mesmo. Ele saber identificar aquela falha ou as fragilidades que ele tem e que ele precisa desenvolver, sim. Né? Que ele precisa melhorar. E ele identificando, ele conseguindo identificar isso, ele sendo sincero consigo mesmo com relação a essas falhas que ele precisa melhorar, que ele precisa tirar essa deficiência, aonde que ele poderia... Em que ferramentas ele poderia buscar isso? Como que ele poderia sanar isso? Bom, hoje nós temos aí, né, a internet veio propiciar uma série de acessos a conhecimento que antigamente nós não tínhamos, né? Então, ele pode, primeiro de tudo, buscar conhecimento. Qual é a sua? Eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa que, apesar de ser um ótimo profissional, eu não consigo me relacionar com outras pessoas. Então, eu vou buscar ler buscar livros, buscar aconselhamento, inclusive até psicológico de profissionais. Curso de oratória, o professor Lucilo aqui é um grande expert na oratória, junto com o professor Tiago, né? Então, para que ele consiga falar em público, se ele já viu que essa deficiência, um profissional jurídico não se expressa, acho que para qualquer um, né?
Se comunicar hoje, Boa. não importa para qual é a profissão. Você precisa saber se comunicar. E saber se comunicar vai muito além de falar. Exatamente, com certeza. A comunicação se dá pela postura, Exatamente, pela roupa, exato. uma série de... Pelo comportamento, pelas expressões, pela face, pelo olhar. A gente tem muitas formas de fazer essa comunicação, exatamente, de se expressar. E, professor, agora entrando um pouco mais na questão do empreendedorismo jurídico, quais são as características importantes para aquele profissional aí, o nosso colega do direito, aí, nossa advogada, em que ele está querendo abrir o seu escritório ou potencializar o seu escritório, enfim, melhorar a sua atuação como empreendedor? Eu sugiro, né? Acho que a profissão que mais tem empreendedor, apesar de não sermos considerados, né? Nossa profissão intelectual, mas usando o termo empreendedorismo, os advogados e advogadas, a maioria deles trabalham sozinhos. Inclusive, a sociedade hoje unipessoal. Então, trabalha sozinho ou com um colega de faculdade ou alguém ali que tem uma afinidade. É muito difícil, porque a gente sabe que no começo você precisa construir a sua imagem. Tá certo que hoje as redes sociais, o marketing jurídico, ele permite que você hoje possa transmitir o seu conhecimento e, a partir desse conhecimento transmitido, de produção de conteúdo, angariar novos clientes. Mas isso não é simples, não é fácil. As redes sociais vendem muito isso, né? Então, recém-formado, né, professor? Nós já passamos dos 15 anos aí de formado. Já. Tem gente com 1, 2, 3 anos de formado dando aula de como vender e ganhar R$1 milhão na sua primeira ação. Tem que tomar cuidado, né, professor, com isso. Primeiro que isso não é muito fácil de se conquistar, seja porque demanda, então, que você tenha esse conhecimento, que os clientes reconheçam você nessa autoridade, ou você está vendendo alguma coisa que não é permitido, inclusive, pela nossa profissão. Exatamente. Né? Você está fazendo aí alguma coisa que é proibida. A ou B, né, professor? Nós temos aí um provimento Exatamente. que vai regrar essa questão muito de perto. Então, assim, primeiro de tudo, escolha a área que você gosta, estude muito sobre isso, busque as informações e procure ser a referência sobre aquele determinado assunto. Excelente. Quanto mais específico você seja, de conhecimento, tá certo, né, professor? A gente também aqui fala a verdade. No começo de carreira, a gente acaba sendo até um clínico geral, né? Um pronto-socorro, né, professor? O senhor vai lá e faz uma ação criminal, uma trabalhista, uma cível. Mas, por exemplo, eu quero trabalhar especificamente com direito de moda, por exemplo. Nossas alunas ou alunos que gostam de moda, é o fashion law. Enquanto isso, eu vou aprendendo sobre contratos, vou aprendendo sobre negociação e conversando com as empresas, buscando informações. Mas no dia a dia, eu vou estar lá fazendo minha ação trabalhista, minha pensão alimentícia, que vai me dar conhecimento e estrutura para isso. Concordo. Eu acho, inclusive, professor, o senhor me permite aqui complementar, eu acho que uma dica muito importante é realmente o profissional, o novo profissional, ou até aquele profissional que já tem uma certa carreira, mas talvez ele quer mudar a direção da carreira dele, né, como empreendedor jurídico, como advogado empreendedor, ele tem um nicho de atuação, mas ele não dispensar outras ações que virão, até porque dentro do nicho de atuação eu vou ter micronichos. Então, por exemplo, eu sou um profissional que entendo direito educacional, só que dentro do direito educacional eu tenho que entender de direito civil, direito do consumidor, direito do trabalho, direito contratual, e isso me possibilita o quê? Que eu possa atender uma empresa que não seja da área da educação. Então, você que é profissional, quer nichar, eu acho que é super interessante, né, professor? Mas não perca a oportunidade também de você... Com o passar dos anos, aí você pode também... Uma boa dica é você também saber escolher os seus contratos. Primeiro de tudo, já inicie um bom contrato de honorários. Ah, com certeza. Sempre definindo quais são as cláusulas e as regras. Exatamente. Porque se você quer cobrar, olha, como é que eu faço? Vou cobrar consulta. Sempre cobre consulta. Nada de contrato verbal, pessoal. Não é, professor? Sempre por escrito. E você pode cobrar consulta, sim. Diga para o seu cliente, eu estou cobrando a consulta aqui, caso você feche comigo,
eu vou descontar esse valor dos honorários. Boa dica, olha aí, pessoal. Porque quanto mais você tem conhecimento, e quanto mais você passa esse conhecimento, você se torna referência. Se você não cobra por isso, você também não vai ser uma referência. Reconhecido. Eu concordo. Eu acho que esse tipo de postura, ele inclusive vai transmitir para o seu cliente ou para o seu prospecto que você é um profissional que tem um valor. Porque você está falando assim para ele, olha, eu cobro pela consulta, mas se você fechar comigo, eu desconto isso nos nossos contratos de honorários finais. Então, é uma dica excelente e não vejo isso como algo negativo. Eu acho que a gente, já que a OAB permite, né, professor? O provimento permite, tem essa possibilidade. Acho que a gente tem que trabalhar isso a nosso favor. Acho que a gente tem que estar sempre muito claro com o cliente. Nós somos uma função de meio, não esquecendo. Então, não prometa aquilo que você não pode entregar. Lembrando sempre que existem, no mínimo, 4 pessoas, né? De cada lado. Você, seu cliente, a parte adversa e o seu advogado. E tem uma 5ª pessoa, que é o Estado juiz, que vai decidir. Exatamente. Então, se você prometer alguma coisa que não seja possível... Claro, o cliente vai perguntar, o que o senhor acha, doutora, dessa ação aqui, que dá para ganhar? Que você sempre vai dizer nós vamos colocar todos os esforços, analisando as provas iniciais que você está me trazendo, analisando os fatos que você está me apontando, a sua chance de sucesso é muito grande. Perfeito, mas exatamente. Prometer alguma coisa nunca. difícil você falar isso, porque não depende de você. Agora, professor, para a gente finalizar a nossa conversa hoje aqui no Lex Talk sobre empreendedorismo jurídico, qual uma única dica preciosa que você daria para aquele colega nosso que ainda está meio perdido, ele quer empreender, mas tem um receio, está com medo? Uma dica que você daria que a gente colocaria aqui como uma dica de ouro para aquele que quer iniciar o empreendedorismo no direito. Primeiro de tudo, escolha uma área que você tem afinidade. Boa. Você tem que ter afinidade, porque é isso que você vai fazer todos os dias, é o que você vai se tornar referência. Então, escolha uma área que você gosta muito. Poxa vida, mas eu adoro o direito penal, mas tem muito advogado criminalista, eu adoro o direito do trabalho. Não importa. Não importa a área. E lembra dos micronichos que eu falei, né, professor? Por exemplo, o professor deu o direito do direito penal. Você pode trabalhar só com execução penal? Você pode trabalhar só com um inquérito policial? Você tem micronichos. Então, muitas vezes você consegue aí diversificar bem o seu trabalho, né, professor? Sim, mas sempre lembrando que vai ter um período de maturação. Ah, sim, então, com certeza. Então, esse período de maturação, que a gente costuma falar aí, diferentemente do pessoal que está prometendo em um ano ganhar 1 milhão de honorários, né? Pode ser que você tenha uma causa muito grande, mas o período mínimo de maturação são 5 anos depois de formado, que você começa a ter aí um referencial, um capital jurídico que lhe permite, então, agora cobrar um pouco mais por isso, fazer sempre uma pós-graduação, buscar estudar sempre dentro daquela área, estar junto das... Por exemplo, você vai atuar na área criminal, seja um afiliado do IBCCRIM, você está na área familiar, IBDFAM. Nós vamos, então, buscando ficar próximo aos pares. Network também, né, professor? As associações de advogados, e buscando sempre, ouvindo aqui as nossas conversas. Exatamente, nossos bate-papos, nossas dicas. Informações, muito conteúdo. E está se atualizando. Hoje, a internet propicia que quem tem um celular e não está estudando, que não está ganhando dinheiro, está perdendo dinheiro. Exatamente. Porque o celular hoje não é para você ficar nas redes sociais, né? Só olhando. Também é produtividade. Exatamente. E conhecimento e conteúdo. Isso aí, pessoal. Então, ficam as dicas hoje aí do professor Sérgio Braga com relação a você, nosso ouvinte aí que quer empreender na área do direito, na área jurídica. Ficam as dicas aí. Professor Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui em mais um Lex Talk e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado.